Olá, meus queridos e amados, graça e paz, que a bênção, que a graça, que a bondade, que a misericórdia do Senhor inundem a vida de cada pessoa, de cada família, a sua vida, a minha vida, e estamos nesta noite na presença de Deus para sermos abençoados por sua palavra. A Igreja Batista Sinai de Almadina realiza nesta noite um domingo especial, dia 24 de maio, culto dominical da família pelo Facebook, via Facebook, pela rede Sinai. Seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista Sinai de Almadina. A Igreja Batista Sinai de Almadina está localizada na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Ali, bem no coração da cidade, recebendo você e a sua família para juntos louvarmos e bendizermos, exaltando o nome do Senhor. Trago uma palavra de Deus nesta noite para abençoar o seu coração, para despertar a sua fé, para fortalecer a sua compreensão naquilo que tange ou no que diz respeito ao seu envolvimento e comprometimento com o reino de Deus e com a sua obra. Devo lembrar e também devo ao mesmo tempo demonstrar a minha gratidão enquanto pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, lembrando que toda terça e quinta culto para pedidos e oração. E a gratidão, sabendo que o culto acontece via Facebook, pela rede Sinai, terça e quinta às 20 horas, a nossa gratidão por sua participação. Tem sido formidável, extraordinária a sua participação, receber a sua ligação. Para nós aqui, pastor, esposa, filha, para nós é uma alegria muito grande sabermos que foi dada a largada no culto para pedidos e oração e o telefone já começa a tocar. É você fazendo o seu pedido e do lado de cá nós orando juntamente com você, tá certo? Então toda terça e quinta-feira, toda terça e quinta às 20 horas, culto de oração ou culto para pedidos e oração realizado pela Igreja Batista Sinai de Almadina, via Facebook Batistas de Almadina, aqui pela rede Sinai. E é só isso, pastor? Não, sábado, todo sábado, às 19 horas e 30 minutos, a irmã Paulina Costa realizando estudos com temas preciosíssimos para o nosso crescimento como servo de Deus, para a nossa restauração enquanto família, abençoando a nossa estrutura emocional, psicológica, tendo a participação de pastores, psicólogos, tendo a participação de irmãos e irmãs da capital do estado, falando aqui nos Batistas de Almadina, enriquecendo a nossa vida cristã, nos ajudando a estarmos fortalecidos na caminhada. E domingo não podia ficar de fora, mesmo em tempo de pandemia. Domingo às 9 da manhã, todo domingo às 9 da manhã, a preciosa, a valiosa Escola Bíblica Dominical. Às 9 horas da manhã, a igreja realiza a Escola Bíblica Dominical via Facebook, pela rede Sinai, e a irmã Paulina ministrando as aulas da Escola Bíblica Dominical. E à noite, às 19 horas e 30 minutos de cada domingo, via Facebook, Batistas de Almadina, pela rede Sinai, pastor Robson trazendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para fortalecer a sua fé, para te abençoar, porque a palavra de Deus, ela é bênção para as nossas vidas, nos fortalece, e é nela ou nela que encontramos a instrução e a orientação necessária para permanecermos firmes na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não perca, participe conosco, compartilhe o link, publicado no YouTube, inscreva-se no canal, dê lá o joinha, aperte, marque, se inscreva, curta, compartilhe, para que mais e mais vidas sejam tremendamente abençoadas pela poderosa palavra de Deus. E nós chegamos agora
ao momento da nossa gratidão a Deus. É o momento de consagração de bens e vida. É o momento para a devolução daquilo que pertence ao Senhor. Momento de consagração de dízimos e ofertas. E esse é o momento da igreja, para que cada um de nós, pastor, membresia da igreja, estejamos consagrando a Deus a nossa vida financeira, devolvendo ao Senhor o dízimo que é dele. O dízimo é do Senhor. O profeta lá no Velho Testamento diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E no Novo Testamento, Deus ama o que contribui com alegria. Está escrito, é bíblico, não é invencionice humana. E você está convidado para participar desse momento. Pastor, eu não faço parte de igreja evangélica, mas eu simpatizo com o trabalho, com as ações da Igreja Batista aqui na cidade. Eu posso colaborar? Pode, fique à vontade. Eu posso contribuir? Pode, sinta-se à vontade, deixa Deus falar o seu coração. E a igreja, nesse momento de pandemia, de distanciamento social, ela reservou, ela disponibiliza, na verdade, dois métodos, duas formas para que possamos, eu e você, devolvermos ao Senhor os dízimos e para que possamos, eu e você, consagrarmos ao Senhor as ofertas para a manutenção do seu reino aqui na terra. A primeira, ou uma delas, né, é via tesouraria. A igreja tem primeira e segunda tesoureira, que trabalham com sinceridade, com lealdade, com transparência, com muito boa vontade. E você pode devolver, entregar o dízimo, devolver, entregar a oferta via tesouraria. Você sabe onde mora a tesoureira, você procura a tesoureira da igreja e consagra a sua oferta, devolve ali, consagra o dízimo, devolve a oferta. E também a igreja oportuniza para que estejamos dizimando e ofertando via conta bancária. A igreja tem uma conta em seu nome, Igreja Batista Sinai de Almadina. A agência é a 601/7 e a conta 16229/9, Banco do Brasil. Mas pastor, eu vou ter que ir no Banco do Brasil, na agência, no caixa eletrônico, consagrar minha oferta, ofertar para o sustento do reino de Deus. Se você precisar ir à agência fazer uma outra coisa urgente que não possa ser evitada, aproveita lá e faça a transferência ou depósito via caixa eletrônico. Mas se você não tiver que ir à agência bancária por conta da sua segurança, da sua saúde, você pode fazer via o app, né, do Banco do Brasil. Você pode fazer por aplicativo, na verdade, por aplicativo, a transferência. Você pode abençoar o reino de Deus como dizimista e ofertante, mas fique à vontade. Deixa Deus tocar o seu coração. Tenho certeza que você vai se sentir muito bem em participar da manutenção e da sustentabilidade da obra do Senhor e do seu reino aqui neste lugar. Que Deus te abençoe grandemente. E esse é o momento que o pastor vai orar para que o Senhor continue abençoando a sua vida por inteiro, mas também a sua vida financeira, para que o devorador não destrua as suas finanças, não destrua a sua estrutura financeira, não destrua a sua vida econômica, e que você seja sempre próspero, de acordo com a bênção e a misericórdia do Senhor. Vamos orar? Deus querido e amado, nosso Pai Celestial, nós somos imensamente gratos, porque cremos que o Senhor está neste lugar. Cremos que o Senhor está contemplando a nossa fidelidade de devolvermos ao Senhor aquilo que te pertence, de consagrarmos ao Senhor dízimos e ofertas para a manutenção do teu reino e expansão da tua obra aqui neste lugar. Continua, Senhor, abençoando cada irmão, cada amigo do Evangelho que juntamente conosco compreendem o privilégio, meu Senhor, de participarmos como dizimistas e ofertantes na tua obra. Abençoa, dá visão, meu Deus, dos altos céus, para que percebamos que sermos dizimistas e ofertantes é bênção do Senhor para as nossas vidas. Pai, repreende nesta hora
o devorador que porventura queira ou está tentando solapar as nossas finanças, ou está tentando tornar realidade o caos, o fracasso, a falência, a derrota na vida, ó Deus, de cada pessoa que está falando contigo nesta noite, que está consagrando ao Senhor dízimos e ofertas, que a tua provisão, que os tesouros dos céus sejam abertos, meu Senhor, para abençoar cada vida, meu Deus, que está agora consagrando as suas finanças, que está agora dizimando e ofertando em fidelidade ao Senhor, reconhecendo que a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigado por tudo. Senhor, faça prosperar o celeiro de cada dizimista e ofertante fiel. Faça, meu Deus, prosperar a vida financeira e econômica de cada dizimista, ofertante fiel ao Senhor, que está consagrando agora as suas finanças. Recebe, Senhor, a nossa adoração como dizimista e ofertante. E a Ti nós consagramos as nossas vidas, todo o nosso ser, consagramos nosso entendimento. Ó Deus, recebe a nossa vida, recebe os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, mas também recebe a nossa vida financeira e faça, Senhor, delas conforme o que bem provier, de acordo com a rica, infinita e boa vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que participou desse momento tão especial na vida da igreja, você que participou desse momento tão sublime, que é o reconhecimento, a dependência da sua vida financeira centrada no Senhor Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra. Nós vamos convidar a todos que abram as suas Bíblias ou acompanhem aqui aí no seu vídeo, na sua tela, no seu visor, Lucas capítulo 7, do versículo 36 em diante. Eu quero ler esse texto com você. Eu gostaria muito que você estivesse abrindo o seu coração nesta noite para que a poderosa palavra de Deus fosse enxertada, fosse assentada no seu coração e realizasse na sua vida, assim também como na minha vida, todo o propósito para o qual ou pelo qual ela foi enviada. Assim diz o texto sagrado, Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, Jesus assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando ou estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Versículo 39. Quando o fariseu viu isto, aquele que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Este, se fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Fala, mestre, ou dize-a, mestre. E Jesus prossegue: Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, Simão, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Senhor, Jesus, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: Nota 10, Simão, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés,
mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Entrei na tua casa, Simão, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Simão, eu entrei em tua casa e não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus em Cristo Jesus abençoe nosso entendimento para a compreensão da sua bendita e poderosa palavra. O Simão fariseu organiza uma refeição em sua casa, convida Jesus para esta refeição. O coração do fariseu Simão, ou no coração, ou dentro do coração de Simão, o fariseu, o anfitrião, certamente estava repleto de algumas curiosidades. Simão, quando organiza aquela refeição, quando convida Jesus, eu costumo dizer, aliás, eu costumo ouvir aqui em casa, Simão estava com algumas primeiras, segundas, terceiras intenções. E aqui a minha esposa costuma dizer primeira, segunda, terceira, quarta e quintas intenções. E eu percebo que o coração de Simão estava desta forma, cheio de intenções. E nós vamos descobrir que por conta destas intenções de Simão, o fariseu, ele vai tratar Jesus com hostilidade. Ele não vai prestar a reverência, ele não vai se comportar como obediente e alguém que respeita a presença de Jesus dentro da sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus sendo seu convidado para uma refeição na sua casa, assentado aí em volta da sua mesa, qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua reação? Como você agiria em relação a Jesus agora assentado em volta da sua mesa, como esteve Jesus na casa de Simão, assentado em volta da mesa, e Simão tendo um comportamento que nós vamos descobrir, comportamento esquisito frente à presença do Senhor Jesus ali na sua casa. Estava acontecendo um jantar na casa do fariseu chamado Simão, e Jesus foi convidado. Uma mulher pecadora, bem conhecida na cidade, comparece ali. Ela não foi convidada, mas ela aparece ali levando consigo um vaso cheio de um perfume caríssimo. E ela chega aos pés de Jesus, chora copiosamente e com lágrimas lava os pés de Jesus e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Além disso, a mulher beija os pés de Jesus, derrama o perfume, aquele perfume caríssimo, que é assunto para uma outra oportunidade, para uma outra ocasião. Ela derrama nos pés de Jesus o perfume caríssimo e honra a Jesus e enche aquela casa com o aroma de um doce e valioso perfume. Quem convidou Jesus para a refeição foi a mulher pecadora? Não, foi Simão. Mas nós percebemos que as honras que seriam atribuídas a Jesus não foram feitas por Simão. As honras que deveriam ser atribuídas a Jesus, elas são conferidas agora por uma mulher que não estava na lista dos convidados, que entrou ali correndo risco por ser mulher e por ser pecadora, entrou naquela sala correndo risco de ser enxotada, de ser
escorraçada, arrancada e arrastada pelos cabelos e colocada lá na sarjeta, jogada nas ruas da cidade. Queridos, quando nós observamos o comportamento e o que o texto diz a respeito, ou tratando a respeito desse jantar, nós vamos perceber que Simão, ele se dá ao luxo de submeter Jesus a um julgamento em 3 etapas. Ele vai dizer no versículo 39, e o versículo é bem claro, quando diz no versículo 39, que Simão julga Jesus dizendo logo, isso aí não é profeta não. Perdão, esse não é profeta. O primeiro julgamento que Simão submete a Jesus é justamente dizendo que Jesus, o seu convidado daquela noite para aquele jantar, não era um profeta. Então Simão já tinha pré-estabelecido, já tinha feito um juízo de valor acerca de Jesus. Ele não é profeta. A certeza dele provinha do fato de que Jesus era incapaz, na visão dele, de identificar que a mulher que ele tocara era uma pecadora. E Jesus não escorraça, Jesus não repreende, Jesus não pede que ela se retire, Jesus não diz que ela é impura, Jesus não diz que ela é pecadora, mas Jesus recebe ali, aceita aquele cerimonial. Então o fariseu já disse logo, ele não é profeta. Primeiro julgamento feito pelo fariseu a respeito de Jesus. Pensa aqui comigo, um pecador, um legalista, um religioso de carteirinha julgando a Jesus, o Filho de Deus. O segundo julgamento, nessa etapa que foi submetido a Jesus pelo fariseu a um julgamento em 3 etapas, na segunda etapa, o fariseu novamente reprova Jesus, quando diz não é profeta, e se ele fosse, ele saberia de quem é a mulher e de quem se trata. Ora, Jesus é onisciente. Jesus é onisciente. E ele sabia de quem se tratava. Então, na segunda etapa do julgamento estabelecido pelo fariseu, por Simão, o fariseu, ele estava dizendo que Jesus não era profeta e agora não era onisciente. O fariseu murmurava consigo mesmo que se Jesus soubesse quem é e de quem se tratava, mandaria imediatamente que ela fosse embora. Mas ele não para por aí no seu julgamento. E a terceira etapa do julgamento, na terceira etapa, o fariseu desclassifica por completo a Jesus. Bom, ele convidou Jesus com o objetivo: saber se era profeta, do conhecimento da profeta, Deus falava com o profeta, e agora, já que não era profeta, já que não tinha essa capacidade de discernimento, de conhecer, sendo que Jesus conhece toda a sua história, como Jesus conhecia toda a história, não só da mulher, mas do fariseu, do religioso, do legalista. E ele agora nos convida a uma compreensão de que toda aquela cerimônia, toda a refeição, todo aquele ajuntamento em volta da mesa, tudo aquilo foi tempo perdido. Então ele julgou Jesus em 3 etapas. Não é profeta, não é onisciente, e perdi meu tempo recebendo este homem aqui em casa. E você? Como é que você age em relação à presença de Jesus? Para você, ele é o profeta de Deus? Para você, ele é onisciente? Ele é Senhor? Ele é Deus? Ele é onipresente, onipotente? Para você, Jesus, vale a pena Jesus estar em sua casa ou não? Ou você está logo querendo que Jesus termine a refeição e seja dispensado? Essa foi a atitude do fariseu Simão. Esse foi o comportamento. No verso 40, Jesus vai dizer a Simão, aliás, o fariseu religioso Simão, declara um desprezo por Jesus ainda maior. Não profeta, não onisciente, não sabia das coisas, e agora
ele diz que ele considera aquele encontro, aquele ajuntamento solene de refeição, tempo perdido. E no verso 40, Jesus diz a Simão que tem uma pergunta para lhe fazer. Por obrigação de anfitrião, Simão, agora já decepcionado, desiludido, diz assim: tá bom, faz aí a pergunta, pode fazer a pergunta, estou para ouvir a sua pergunta. A partir daquele momento, pelo julgamento de Simão a respeito de Jesus, tudo que Jesus dissesse seria mais ou menos entrando por um lado, saindo pelo outro. Mas ele disse: pode falar, eu quero ouvir. A partir daquele momento, Jesus, tudo que dissesse causaria rejeição no coração do fariseu e contrariaria e traria contrariedade com um grande sentimento de desprezo e repulsa. Ele estava decepcionado, porque no seu julgamento Jesus não atendia às suas expectativas. Eu descubro nesse texto que diante de Jesus um pecador arrependido é mais sensível ao amor e graça divinos do que um religioso de carteirinha. Você conhece um religioso de carteirinha? 40 anos de evangelho, eu já me deparei dessas 4 décadas com alguns religiosos. E é terrível o comportamento do religioso, porque ele é alguém sem amor, ele é alguém que muito cobra, ele é alguém que aponta só defeitos, não é capaz de reconhecer um ponto positivo, só vai na ferida e coloca o dedo na ferida, torce, e coloca um espinho na ferida para ver se realmente causa essa dor tamanha. O religioso não contribui, não oferta, o religioso não trabalha, o religioso não ajuda, só cobra, só julga. O julgamento é o papel do religioso de carteirinha. Mas eu descubro no texto que diante de Jesus, um pecador que se arrepende é mais sensível ao amor e graça divinos do que o religioso de carteirinha. Durante 40 anos eu encontrei alguns, e graças a Deus que também encontrei a maioria esmagadora, uma maioria esmagadora de ovelhas e servos a serviço do Deus Altíssimo. Um religioso tem conceito pré-estabelecido. Ele não admite alguém orientando, ele não admite alguém compartilhando algo novo do que está na palavra. Ele não admite alguém reagir ou agir diferente daquilo que ele engessou e que só pode ser assim. Isso sempre foi assim, tem que ser assim e precisa continuar assim. Se não for assim, é profano, não é santo. Esse é o comportamento do fariseu. Esse é o comportamento do religioso. Um pecador arrependido diz como Paulo: Senhor, que queres que eu te faça? O fariseu religioso tem que fazer do jeito que eu estou mandando. O servo, a ovelha do aprisco do Senhor, pergunta ao Senhor o que Ele quer que façamos. Jesus faz 3 observações entre o religioso, fariseu, Simão, e aquela mulher pecadora. Na primeira observação, Jesus diz: Simão, você não mandou um escravo lavar os meus pés, quando eu cheguei aqui em sua casa. Isso na época era uma falta gravíssima de hospitalidade. Já a Jesus, na contrapartida, diz: bom, a mulher, desde que eu cheguei aqui, ela lavou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Na segunda observação, e isso está no texto, Jesus diz: Simão, você não me beijou o ósculo santo, Simão. Você não me beijou no rosto, o que era uma saudação que demonstraria apreço por Jesus e por sua presença ali naquela refeição. E Jesus, em contrapartida, diz: olha, mas a mulher não parou de beijar afetuosamente os meus pés, o que indicava profunda reverência e honra. Parou por aí? Não. Jesus vai mais além e diz: Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, Simão. E esta mulher,
E esse comportamento era um procedimento para pessoas importantes. Simão estava dizendo não reconhecer que Jesus fosse uma pessoa importante dentro da sua casa. Qual o significado de Jesus? Qual a importância de Jesus dentro da sua família? Jesus é alguém importante mesmo? Vale a pena ter Jesus dentro da sua casa? Vale a pena ter Jesus vivo, ressurreto, Senhor da sua vida e do seu coração? Em contrapartida, Jesus continua dizendo: Simão, a mulher, desde que eu aqui entrei, ungiu os meus pés com um perfume caríssimo. A gente percebe aqui o comportamento de um religioso e de um pecador arrependido diante de Jesus. E mediante esse comportamento do religioso, pecador, e da pecadora arrependida, que reconhece Jesus como Senhor, como profeta, como onisciente, como Filho unigênito de Deus, eu quero destacar nesta noite 3 lições que eu julgo importantes nesse texto para a nossa meditação neste domingo, dia 24 de maio, no culto dominical da família da igreja, realizado pela Igreja Batista Sinai de Almadina, que eu tenho certeza, uma mensagem do coração de Deus, uma palavra do coração de Deus para abençoar a minha, a sua e as nossas vidas. A primeira lição é que religioso ou religiosidade só serve para afastar o homem de Deus. Religiosidade só serve para afastar o homem de Deus. O religioso, ele passa uma temporada na igreja. Ele passa uma temporada até longa. Mas, via de regra, ele vai se afastar porque não é a vontade dele que prevalece no reino de Deus, é a vontade do Senhor. E o religioso não está disposto a abrir mão da sua vontade em detrimento da vontade do Senhor. Então o religioso, a religiosidade afasta o homem de Deus. A religiosidade só serve para afastar o homem de Deus. Simão estava com Jesus na sala da sua casa e não foi capaz de reconhecer a voz do Messias, o prometido de Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 4, está escrito: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ovelha sabe quem é Jesus. Ovelha compreende os ensinos do seu pastor, do sumo pastor. Ovelha segue ao pastor. O religioso não. O religioso contesta, o religioso submete ao seu julgamento, de acordo com a sua vontade, e o religioso se afasta da vontade e da presença de Deus. Simão estava frente a frente com o Filho amado do Deus Altíssimo e não entende a mensagem de amor e perdão que o Mestre a todos estava compartilhando naquela oportunidade. Não estava naquela sala, naquela refeição, apenas Jesus e Simão e a mulher. Tinha mais pessoas assentadas ali. E Jesus, ele não perdia tempo, ele aplicava de forma prática, bem simples e fácil de entender, as lições concernentes ao seu reino e aquilo que ele pregava da mensagem do reino de Deus. Simão estava perto de Jesus e rejeita o amor de Deus, rejeita a sua graça e a sua misericórdia. Convida Jesus, irmã Paula, para jantar em sua casa, organiza uma refeição, mas de repente o seu arcabouço religioso estava com tanta bagagem, com tanto lixo, com tanta tralha, que não teve espaço para a graça, para o amor e para a misericórdia do Filho de Deus. O religioso é alguém que odeia o amor de Deus, que permite a pecadores, assim, iguais a mim e a você, terem o direito à vida eterna com Deus. O religioso não concebe
tal atitude da parte de Deus. Mas o pecador arrependido desfruta ainda aqui na terra do amor, da graça, da misericórdia e da salvação conquistadas por Jesus ali na cruz do Calvário. O religioso não consegue compreender como Deus pôde se fazer carne, habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Lembra? E o Verbo se fez gente, e o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. De quem está falando aqui? De Jesus. O religioso não consegue compreender como pode Deus ter se tornado carne na pessoa do seu Filho, habitado entre nós, sentido as nossas dores, passado pelas mesmas pressões que nós passamos, enfrentar as mesmas oportunidades para ceder ao pecado e não fez. O ímpio, o religioso, o fariseu, ele não consegue entender a imensidão do amor de Deus. O religioso rejeita a misericórdia derramada na vida de milhões de pecadores arrependidos que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. Pastor, fulano de tal, tudo bem que era uma pessoa mais pacata, uma pessoa que só precisava mesmo ser crente. Mas fulano, eu conheço aquela pessoa, eu sei de quem se trata. Meu pai, quando não tinha compromisso com Deus e com a sua obra, ele dizia: eu conheço a vida pregressa daquela pessoa, e agora está lá na igreja com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que é ovelha do aprisco do Senhor. Cuidado, para que o seu pensamento, o seu comportamento não seja semelhante ao do fariseu religioso de carteirinha, mas vazio da graça, do amor, da misericórdia e da bondade do Senhor na vida. O religioso, e a lição que eu tiro nesta noite, é que uma vida cheia, a religiosidade afasta o homem de Deus. E começa assim, ele começa a contestar, mas tal pessoa está ali, mas tal pessoa, aquele irmão, aquela pessoa, aquela figura, e ele, cheio da sua religiosidade, vai se afastando e não vai percebendo. Ele vai se afastando e não desperta. Ele vai se afastando, se tornando longe, o mundo continua a sua dinâmica e o religioso afastado do Senhor, da sua obra e da presença de Deus. Muito cuidado com isso. Se você agora está enfrentando ou vivenciando um ciclo de religiosidade na sua vida. Religiosidade afasta o homem de Deus. A segunda lição que eu tiro nesta noite é que quem se aproxima de Jesus, do Senhor, deve crer que Ele é o Salvador. Deve crer que Ele, Jesus, é Deus e que Ele é o Salvador. Quem se aproxima de Jesus deve crer que Ele é o único meio para a salvação do pecador. Ora, Simão, o fariseu, estava com Jesus na sala da sua casa. Olha aí em sua volta agora. Se você estiver na sala, sentado aí com a sua família na mesa, pelos olhos da fé, identifica Jesus assentado na sua mesa com a sua família. Não é maravilhoso? Sente a alegria, sinta você e sua família a alegria de ter Jesus aí na sua sala, em volta da sua mesa, ou na sua sala de estar, e não na de jantar, ou vice-versa. Sinta a alegria de ter Jesus, a realização, a felicidade, o hóspede que você não quer que saia da sua vida, mas é nunca. E o fariseu com Jesus na sala de jantar de sua casa e começa a contestar a autoridade de Jesus. Não é profeta, Paula? Não é onisciente? Não sabe nada? Eu perdi meu tempo em tê-lo aqui na minha casa. Preparei um jantar para esse Jesus que falam dele aí, mas de acordo com o meu bojo, meu arcabouço de religiosidade, ele não passou no crivo da minha religiosidade. Tem muita gente assim.
E quem se aproxima de Jesus, que é Deus, deve crer que Ele é o único meio para salvar um pecador. É assim que você está perto de Jesus? É dessa forma, foi dessa forma que você se aproximou de Jesus, crendo que Ele é Deus e que Ele é o único meio de salvação para o pecador que se arrepender? Porque o pecador que não se arrepender e estiver ali no meio dos crentes, estiver ali no meio dos servos e não confessar Jesus diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, eu também lhe confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Foi Jesus quem disse isso. Então estar no meio não quer dizer que você já é. Agora, estando no meio, ouvindo a mensagem, não deixe que ela volte vazia. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Abra o coração nessa noite, porque Jesus é o único. Quem se aproxima de Jesus, que é Deus, deve crer que Ele é o único meio para a salvação do pecador. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai respaldar, vai dar lastro a esta observação que estamos fazendo. Ora, sem fé, mas a fé, que tipo de fé, pastor? Numa outra ocasião, falaremos a respeito de alguns tipos de fé. Tem a fé viajante, a fé estudantil, a fé curandeira, né? Tem vários tipos de fé. Fé viajante, você quer fazer uma boa viagem, oh Deus, me conceda uma boa viagem, eu tenho fé, e Deus vai te dar uma boa viagem. Essa é a fé viajante. A fé estudantil, está vindo o Enem aí no final do ano, você quer passar, quer ser bem pontuado no Enem, estuda, ora e pede a Deus com fé e você realmente é aprovado. Essa é a fé estudantil. Tem a fé curandeira, que a pessoa está enferma, está doente, precisando de restauração e recebe a oração. A Bíblia diz que a oração do justo salvará o doente, né? A oração do justo salvará, curará o enfermo e recebe pela fé a oração. Essa oração, a fé curandeira, né? Então, mas não é dessa fé que eu estou falando. Não é dessa fé que está escrita, não é esse tipo de fé que está escrito lá em Hebreus. É a fé centrada unicamente em Jesus como Salvador da humanidade. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, está vivo, é eterno, é Senhor, é onisciente, é Deus e que é galardoador dos que o buscam. Simão, o fariseu, se aproximou de Jesus, mas não acreditou na sua mensagem. Quantas vezes você já agiu dessa maneira? O culto ali fervoroso, Deus falando ao seu coração, você ali com aquele comichão tentando se desvencilhar e sair, mas o Senhor te preservando ali, falando ao seu coração e você se deixando derreter pela mensagem, pelos louvores, pelos cânticos, e resistiu à mensagem da palavra de Deus que estava ali falando ao seu coração para transformar a sua vida. Simão não foi capaz, Simão não se dobrou mediante a mensagem do Senhor Jesus. Jesus aplicou ali naquela sala lição de amor, misericórdia, perdão, salvação e injetou na vida daquela mulher a paz verdadeira que tanto ela precisava. Ela chegou ali com um perfume caríssimo, mas também chegou pobre da paz verdadeira na sua vida. Simão se aproximou de Jesus e não quis acreditar nas palavras do Senhor. Simão se aproximou de Jesus e não quis acreditar na paz oferecida por Jesus àquela mulher. Chegaram a questionar: quem é este, irmã Paula? Perguntaram no texto aí: quem é esse que agora também perdoa pecados? E o que deixa a sua vida sem paz, sem alegria, sem sorriso é o pecado. Mas quando Jesus perdoa os seus pecados, quando Jesus perdoa e purifica os pecados que o homem confessa, abandona e deixa, aí ele vai experimentar a verdadeira paz. Simão se aproximou de Jesus, mas não acreditou que ele fosse alguém digno de ser perdoado por Jesus. Simão se achava a nata da religião.
Simão se achava no alto nível. Simão se achava o maior dos religiosos, ou se tanto na mesma estirpe, no mesmo patamar, tá? Jesus na casa de Simão, Jesus na sala de jantar, jantando com Simão e com os que estavam ali convidados, e não foi capaz de perceber, não foi capaz de demonstrar sensibilidade à presença transformadora que Jesus causa no interior de cada família. Jesus, a sua presença sensibiliza cada família onde ele se faz presente, onde ele está. Aqui na minha casa, eu louvo a Deus, porque volta e meia a gente tem uns pegazinhos aqui, volta e meia, né, pastor, esposa, filha, a gente tem aqui alguns embates, mas a gente não perde o foco. Tem um limite, né? Tem os limites ali dos embates, porque Jesus está presente em nosso lar, e eu encaro mais ou menos assim, Jesus olhando, pastor, que é isso? Foi o que o senhor falou aí, Paulina, que tom, que rompante, arrogante é esse, Jéssica, que palavra mais áspera é essa? Então nós temos a compreensão de que a presença de Jesus nos impulsiona a termos um comportamento de obediência a Deus e a sua palavra, um comportamento de santidade, um comportamento de compreensão e reconhecimento do significado da presença de Jesus em nosso lar, em nossas vidas. Simão deu de ombro, Simão recusou, Simão tripudiou, Simão ele não falou, mas ele pensou, quem é esse? Se ele fosse realmente profeta, ele não sabe nem quem é a mulher. Simão tripudiou de Jesus, um pecador inveterado, religioso de carteirinha, tentando ditar como Jesus deveria agir. Queridos, esse querido da minha esposa, que eu estou aqui com ela algumas vezes, nos momentos que ela está pregando, e ela fala, queridos, tá? Então perdão por esse vício adquirido aí, amados e ilustres que estão conosco aí, acompanhando o culto da Igreja Batista Sinai de Almadina, via Facebook, aqui pela rede Sinai. Terceira e última lição, já caminhando aí para o final, só em Jesus encontramos a paz verdadeira. Primeira lição foi que o religioso se afasta, ou a religiosidade afasta o homem de Deus. A segunda, quem se aproxima de Jesus, o Senhor, deve crer que só nele está a salvação para o pecador. E em terceiro lugar, só em Jesus encontramos a paz verdadeira. Olha para mim aqui agora, chega para cá, mais um pouquinho, vem cá. Estamos ou não estamos vivendo em uma época em que a paz é essencial dentro das nossas famílias? Estamos ou não estamos, como brasileiros, precisando que o Senhor injete paz em nossa nação? Estamos ou não estamos aqui na cidade de Almadina, precisando que o Senhor inunde os nossos corações de paz? Estamos. Só Jesus pode perdoar e gerar a paz verdadeira no coração da humanidade. Só Jesus. As lições que estamos aprendendo nesse jantar, desse jantar organizado por Simão o fariseu, a terceira, só em Jesus encontramos a paz verdadeira. E lá em Lucas, no capítulo 7, do versículo 48 ao 50, aliás, 48 e 50, está escrito: e Jesus disse a ela, a mulher, os teus pecados te são perdoados. No verso 50, e disse Jesus para a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Como disse há instantes atrás, a mulher levou um perfume caríssimo para Jesus, mas ela entrou ali paupérrima de paz. A mulher levou o perfume caríssimo num vaso também valioso, mas o seu coração, o vaso das suas emoções, estava preenchido por um sentimento pecaminoso, corrupto diante do Senhor. Foi assim que ela chegou
naquela casa, naquele jantar, sem ser convidada, mas o texto diz que quando ela confessou, ela adora Jesus, recebe o perdão, quando ela é liberada para ir para casa, tornar a sua vida, conduzir a sua vida, Jesus abençoa com a paz. Jesus dá àquela mulher, a partir daquele seu encontro com Jesus, a verdadeira paz. Simão teve encontro com Jesus dentro da sua casa, mas não quis a paz de Jesus. A mulher chegou sem ser convidada, sem paz, e volta para casa experimentando a verdadeira paz. Lucas capítulo 19, versículos 7, 9 e 10, Jesus diz assim, o texto diz assim, que os fariseus, os religiosos, eles estão em todos os lugares, em todas as gerações. O comportamento religioso, o comportamento farisaico é real. Lá em Lucas 19, versículos 7, 9 e 10, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aqui é o episódio relatando Zaqueu lá em Jericó. Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar em tua casa. O texto é esse aí. Os fariseus murmuradores, religiosos de carteirinha, disseram que Jesus estava entrando para ser hóspede de um homem pecador. Verso 9, Jesus então disse assim, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, estava jantando dentro da casa de um perdido. E o perdido repulsou o amor, a graça, a misericórdia e a generosidade, a fidelidade e a paz que só Jesus pode gerar no coração do homem. O Filho do Homem, o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, estendeu a salvação para Simão e a sua casa, e Simão disse não querer. Não acreditava que Jesus fosse capaz de salvar, de perdoar, de gerar paz, porque o seu arcabouço de religiosidade estava abarrotado de mensagens do inferno, estava cheio de mensagens legalistas, cheio de mensagens de muita religião e pouca palavra de Deus, e ele não foi capaz de atender, de receber Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador pessoal. Há muita gente ainda hoje pecadora, tanto quanto aquela mulher, quando convidada para aceitar Jesus, diz assim, lá está na igreja, em qualquer outro lugar, recebe um convite para a salvação e diz, hoje não. Tipo assim, tem algumas coisas ainda para curtir, tem algumas coisas para fazer. Eu não ainda, estou muito jovem, né, irmã Paula? Estou muito jovem, tenho muita coisa que eu não experimentei. Experimenta Jesus, deixa Jesus preencher a sua vida, o seu coração. Você tem um vazio no coração que é do tamanho de Jesus, que só vai ser preenchido por Ele quando você abrir o coração e receber Jesus como seu Salvador. Eu preciso, as pessoas dizem assim, talvez você seja uma dessas pessoas que em algum momento da sua vida já disse, eu preciso me consertar. Carro quebrado se conserta sozinho? Televisão se conserta sozinha? Computador se conserta sozinho? Computador pode fazer ali, voltar ao estado anterior, mas o defeito está lá, não é? O carro quebrado, ele fica lá parado. A televisão, o notebook quebrado, eles ficam lá encostados. O ser humano não pode se consertar. O ser humano não pode se restaurar com as suas próprias forças. Ainda dizem assim, eu preciso me consertar primeiro. Você não vai conseguir. Essa é a palavra. Me desculpe a franqueza, mas essa é a verdade. Sozinho você está perdido. Se você não entendeu, eu vou repetir.
sozinho, você está perdido num barco à deriva em alto mar, tendo perdido os remos na tempestade. Você não vai conseguir jamais se refazer, você não vai conseguir se restaurar. Aí algumas pessoas dizem ainda assim: preciso mudar algumas coisas. Olha para você, quantos anos você tem? Há quanto tempo você está tentando mudar algumas coisas? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro. Mas a Bíblia também diz que em Jesus encontramos não só a paz, mas o perdão, a restauração, o fortalecimento necessário para que vivamos como servos do Senhor e não como religiosos da estirpe de Simão, que rejeitou e que zombou da presença do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais o teu coração. Abra o coração para Jesus nessa noite. Veja que domingo especial. Você poderia estar em outro lugar qualquer, mas o Senhor atraiu você pelo sacrifício lá da cruz do Calvário para se assentar em frente a esta tela, a este monitor, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Entrega o seu coração para Jesus. Jesus agora está aqui, mas também está aí na sua sala. Abra o seu coração para Jesus. Eu tenho certeza que a sua palavra, a palavra do Jesus, do Cristo vivo de Deus, do Cristo vivo ressuscitado de Deus, a palavra já falou ao seu coração. Você já compreendeu que Jesus é Senhor, já compreendeu que se rejeitar Jesus perde a oportunidade, mas se abrir o coração conforme fez a mulher pecadora, que é tratada o texto todinho como uma mulher pecadora, mas quando vai embora, não vai mais uma pecadora, vai alguém cheia de paz e perdoada por Jesus. Recebe a sentença de perdão na sua vida para os seus pecados e vai repleta da verdadeira paz. É assim que você vai ser tratado também com Jesus. Confessa nesta noite os seus pecados ao Senhor. Diga para Jesus quem você é. Apesar de que Jesus sabe tudo de você, viu? Apesar que Ele sabe com quem você anda, o que você faz, o que você pensa, o que você fala, o que você maquina. Jesus conhece tudo a seu respeito, mas Ele quer salvar você a si mesmo. Ele quer transformar a sua vida de alguém pecador, Ele quer transformar você em alguém perdoado e quer encher a sua vida da paz verdadeira, quer encher a sua vida da paz real, da paz de verdade, não da paz efêmera, temporal, passageira, que dura apenas uns goles, que dura apenas uma ressaca, que dura apenas o tempo de consumir um cigarro, que dura apenas o tempo de uma viagem de férias, que dura apenas o tempo de um final de semana bem acompanhado ou assentado na roda de amigos. A paz que Jesus gera no seu coração, quando gera no coração do pecador que se arrepende, é a paz verdadeira. A mulher pecadora, ela acreditou que Jesus era o Messias de Deus. Ela acreditou que o Verbo se fez carne, que o Verbo se fez gente e habitou entre nós, e ela pôde ver, estar na presença do Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Ela reconheceu Jesus como seu Salvador. A mulher pecadora acreditou que Jesus era o profeta de Deus, mesmo Simão, o anfitrião, o dono da casa, dizendo: não creio que ele é profeta. Que profeta nada, perdi meu tempo organizando esse jantar. Ele não é essas Coca-Colas todas. Ele é um homem diferente. Esse era o pensamento de Simão. Mas para a mulher que chegou ali arrasada pelo fardo do pecado, que chegou ali oprimida naquela sala, naquele lugar de jantar, a mulher vai aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus é o lugar
onde você recebe o perdão e você recebe a verdadeira paz. A mulher pecadora foi como estava e Jesus lhe perdoou. Deixe de ser bobo, inocente. Você não vai conseguir transformar a sua vida. Deixa que Jesus faça isso para você. Aceite a proposta restauradora, perdoadora, renovadora de Jesus para a sua vida. As coisas com Jesus é assim, ó, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, porque agora você vai receber uma vida restaurada. O homem velho vai para o baú do esquecimento e agora renasce, agora nasce, é gerado o novo homem para o louvor da glória de Deus. A mulher pecadora não duvidou de Jesus e recebeu a salvação. Não duvide do poder salvador de Jesus Cristo. Se você duvidar e se você não aceitar, você está perdido. Mas se você acreditar, abrir o coração e receber Jesus como seu salvador pessoal, Jesus perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida, e a Bíblia diz assim, para encerrar: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e o diabo não lhe toca. É a proteção, é a salvação, é a defesa, é o cuidado, é o amor de Pai do Senhor Deus para com a vida daqueles que recebem Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe. Que o Senhor derrame sobre a minha vida e a sua família a cada dia da sua paz, a paz verdadeira. Que a sua semana seja tremendamente abençoada. Terça-feira, quinta-feira, às 20 horas, culto para pedidos e oração. E nós temos disponibilizado aí o telefone 739-8194-1771 para que você liga para cá via telefone, via WhatsApp, manda a sua compartilha conosco o seu pedido para oração. Facebook Batistas de Almadina, faz o seu pedido, manda o seu comentário, faça a sua crítica em nome de Jesus. Então a Igreja Batista Sinai de Almadina, pastor e família, desejam a todos uma noite abençoada e uma semana repleta da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.